Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Brito. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha muito nutritiva e vai seguir aquela nossa série de receitas com vegetais disfarçados. Então receitas especialmente para aquelas crianças que são mais seletivas e que estão passando por aquela fase que não querem nem ver nenhum vegetal no prato. Então só para lembrar aquilo que a gente já tinha conversado, é importante sim enriquecer nutricionalmente as preparações, mas também nunca deixar de oferecer a salada à vista no pratinho da criança também. O que a gente vai preparar hoje é uma receita muito atrativa, as crianças no geral gostam bastante, que são os famosos nuggets de frango. Mas obviamente uma versão muito mais saudável do que aquele que a gente compra no pacotinho que vem lá no supermercado. Primeira coisa, pessoal, que nós vamos precisar vai ser o peito de frango, que ele já está moído. Vocês podem ou comprar moído já no açougue, mercado, ou se vocês tiverem um processador de alimentos também podem fazer então esse processo de moer o frango. Eu tenho aqui 300 gramas de frango moído, então eu estou usando o peito. Poderiam usar também o sassami, aquele filezinho do peito também. Coloquei aqui e agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Para enriquecer esse nugget, eu vou estar utilizando cenoura, tá? Eu tenho aqui cenoura ralada, tenho meia xícara de cenoura ralada que eu vou colocar aqui. E além da cenoura, eu vou colocar mais um vegetal que vai ser então bem nutritivo para enriquecer essa preparação e ele é bem versátil, que é a abobrinha. A cenoura, gente, ela tem, como ela é laranja, ela vai ficar um pouquinho mais à mostra, tá? Mas eu acredito que vai ter boa aceitação também pelas crianças, mas se vocês quiserem fazer apenas com a abobrinha, fica essa sugestão. Ou se vocês quiserem fazer apenas com o frango, tá? Ele, mesmo não tendo vegetais, ainda vai ser muito mais saudável que aquela versão comprada. Além disso, eu vou colocar uma gema e vocês vão reservar a clara que a gente vai usar para empanar esse nugget. Então, vou misturando aqui essa gema. Vocês podem colocar o tempero da preferência de vocês, tá? Eu tenho aqui alho, tá? Eu tô usando 3 dentinhos de alho assados, que eu posso mostrar um dia pra vocês como faz, mas ele fica super macio e depois ele acaba até se desmanchando, tá? Então eu só vou esmagar ele e ele vai ficar bem desmanchadinho. Se vocês forem usar o alho comum, é só picar bem picadinho, tá? Ou também cebola, enfim, o que vocês quiserem aí de temperos, ou se realmente a criança é mais restrita em relação a sabores, vocês poderiam nem colocar. Vou temperar com sal, tá? Eu vou colocar aqui uma colherinha de chá de sal e mais uma para garantir que o nosso nugget vai ficar bem temperadinho. O sal pode ser a gosto também, mas essa proporção acho que fica boa. E agora, gente, para também dar uma enriquecida nutricionalmente falando, eu vou colocar um pouquinho de aveia em flocos finos. Eu tenho aqui 1/4 de xícara, mas talvez eu não precise usar tudo. Então vou botando aqui um pouquinho e vou misturar, porque essa aveia vai ajudar a tirar um pouquinho essa umidade. Ó, então eu coloquei um pouco dessa aveia, vou botar mais um pouquinho para ficar um pouquinho mais seco. Uma coisa bem importante, gente, esse frango ele estava gelado, tá? Ele estava lá na geladeira, que daí ele fica um pouquinho mais firme. Ó, vou colocar então todo 1/4 de xícara de aveia em flocos finos, né? Pronto. Então a gente já tem aqui a base da nossa massa, né, do nugget. E agora eu vou então, aquela hora que a gente tem que arremangar as mangas. E vamos fazer todo o processo de empanar.
Então, já liguei meu forno, tá? 180 graus. Tem que deixar ele pré-aquecido. Tenho aqui uma forma. Eu tenho esses tapetinhos de silicone, mas se vocês não tiverem, é só untar uma forma bem com manteiga e passar um pouquinho de farinha, ou até usar um papel manteiga. Bom, gente, o que nós vamos precisar, tá, nessa etapa aí de empanar os nossos nuggets? Então eu tenho aqui clara de ovo, uma clara de ovo, eu tenho farinha de trigo e eu tenho também aqui farinha de rosca, tá? O que eu fiz com essa farinha de rosca? Eu coloquei um pouquinho de páprica doce, que é aquele temperinho bem vermelhinho, para ele ajudar a ficar com uma cor mais parecida com aquele nugget industrializado que a gente encontra no mercado. Outra opção que eu vou dar para vocês seria empanar também com a farinha de milho, tá? Aqui eu tô usando uma farinha de milho média e como a farinha de milho é bem neutra, eu coloquei um pouquinho de sal para temperar ela também. Poderia ser flocos de quinoa, poderia ser flocos de amaranto, mas essa combinação foi a que eu achei mais interessante. Bom, gente, então como é que eu passo a passo para empanar esses nuggets? Então eu tô usando aqui uma colher, tá? Uma colher de sopa para dar mais ou menos o formato do nugget. Não tem problema, depois a gente dá uma ajeitada ali na forma. Primeira etapa eu vou colocar ele na farinha de trigo, tá? Vou usar aqui um garfinho para ajudar, ó, a empanar bem. Daí depois a gente tenta dar uma batidinha. E aí vamos colocar na clara, tá? A clara vai ajudar a formar também a casquinha do nugget. Ó, realmente faz um pouquinho de sujeira. E, por fim, nós vamos colocar aqui na farinha de rosca, tá? Esses nuggets podem ser congelados, tá, pessoal? Nesse processo aqui, antes de assar, dá pra congelar também. Então, ó, vou tirar mais algum. Vocês podem fazer no formato, né, que vocês quiserem. E é só reproduzir, então, esse mesmo processo com todos os nuggets, tá? Aqui tá o resultado final dos nossos nuggets depois de assados. Olha como ele fica bem tostadinho. Essa aqui é a versão com a farinha de rosca e esse aqui é a versão com a farinha de milho, que daí fica mais amarelinho. Então, gente, ele fica bem suculento, é uma ótima sugestão então para vocês oferecerem. Vou abrir um aqui para mostrar. Ó, ele tem então os vegetais, tá? Vocês podem ver, mas eles ficam bem disfarçados. Se a criança for muito seletiva, eu sugiro que vocês descasquem a abobrinha e usem só aquela parte branca, porque daí fica mais disfarçado ainda. E a cenoura tá quase imperceptível, então ficou uma sugestão para vocês prepararem aí para esses pequenos que são mais seletivos e para toda a família. Afinal, nuggets todo mundo gosta, né? Um prato bem apreciado pelas crianças e pelos adultos. Então, fica a dica para vocês. Agora eu vou comer o meu. E até a próxima!